E agora falando de Números 11, 34, 33, vamos ler antes. E quando a carne estava entre os seus dentes, e antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e o Senhor feriu o povo com uma praga muito grande. E deu àquele lugar o nome de Quirobote Atavá, porque ali enterraram o povo que teve desejo. E aqui no comentário bíblico vai dizer: a bênção se transformou em desejo ardente, e o desejo ardente em doença e morte, fazendo com que fosse dado o nome de Quibrote Atavá, sepulcro dos desejos, aquele lugar. Eu queria comentar com vocês agora o seguinte, que eu estava pensando aqui. Quantas vezes os nossos desejos não nos matam, né? Eles vêm e a gente deseja tanto, e como eu disse no anterior sobre o maná, né? Qual maná que a gente está reclamando? E aqui ele está falando sobre o Quibrote Atavá, que é o lugar, entre aspas, sepulcro dos desejos. Eles mal comeram a carne que eles desejaram e eles morreram, né? Tiveram essa praga muito grande, que até no anterior vai falar assim, que pode ter sido por a carne ter sido mal secada adequadamente e trouxe uma intoxicação. Mesmo que houvesse uma explicação natural, a causa final foi a ira do Senhor. Então, a gente percebe aqui que a ira do Senhor que se manifestou ali. E aí foi olhar melhor, né? E quando a carne ainda estava entre seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor veio. Eu passei por uns momentos em uma época muito difícil. E foi quando eu entendi que o coração do homem é obstinado. Até fico emocionada de pensar. Mas a gente tem um coração muito obstinado. E é uma das coisas que eu tenho orado, e às vezes eu esqueço, mas de verdade, do fundo do meu coração, é que Deus não me deixe com um coração obstinado. Porque quando a gente tem um coração obstinado em algo, o nosso coração é tão obstinado naquilo, que a gente quer tanto aquilo, que a gente esquece de tudo e de todos. E, enfim, nem Deus fala com nós, mas com a gente, porque a gente tá tão obstinado naquilo, e daí a gente tem essa leve sensação que Deus tá aprovando tudo, e na verdade não, mas que a gente coloque de verdade nossos desejos diante do Senhor, que nem eles desejaram carne. Desejar carne, desejar algo diferente, eu não vejo algo errado. Mas não era tempo, né? Deus está dando maná. Não sei. Teria que analisar melhor o texto aqui, porque eu não sou uma teóloga. Mas eu penso que isso é um alerta para os nossos desejos, que muitas vezes vão acima da vontade de Deus, né? Acima daquilo que Deus tem preparado para nós, porque com certeza quando Deus está nos proporcionando algo, aquilo é para o nosso bem. Afinal, Ele sabe de todas as coisas, como diz lá em Jó, né? Antes de criar o mundo, eu já sabia, Jó, e Jó reconhece quem sou eu, né? Diante desse Deus tão grande. E é isso. Eu posso dizer que o meu desejo, a minha obstinação, foi mais ou menos que nem isso. Antes que eu pudesse mastigar essa carne, antes que eu pudesse usufruir do meu desejo sendo realizado, as coisas não deram nada certo e foram tudo contramão. Porém, hoje eu agradeço a Deus por tudo isso que aconteceu, mas eu percebo que existe uma obstinação no meu coração. E tudo seria evitado se eu tivesse sido um coração mais obediente, mais humilde. E é isso, que nós possamos colocar nossos desejos diante da mão de Deus para realmente saber se nosso coração está